Olá, olá, amigos do programa Gente que Fala Digital. Sejam bem-vindos para mais uma edição aqui das 18 horas, onde a gente tem o intuito de informar, bater papo, descontrair. E hoje, nesse formato diferente, hoje nós estamos aqui pelo aplicativo do Zoom, falando com vocês, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Por que nós estamos diferente hoje? Nós estamos com dois convidados, dois médicos que venceram a Covid-19. E eles vieram juntos aí em cidades diferentes, lugares diferentes, para contar para a gente um pouco esse período, esse tempo, e como que está o front, como que está a situação de cada um neste momento, nesse trabalho aqui, para vocês ficarem por dentro. Quem aparece primeiro para vocês aí é o Lucas Campos, Lucas Ribeiro Campos, que ele é cirurgião geral pelo Hospital Mário Gatti, em Campinas, professor do grupo Med-Aula, médico do Corpo Clínico da Clínica Saúde e Vida de Valinhos. É isso, Lucas? Seja bem-vindo. É isso aí. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço muito o convite. É uma honra dividir esse tempinho com vocês aí e com o colega José Rafael. Maravilha. Então, já dito aí pelo Lucas, quem está com a gente também é o médico infectologista pediátrico pela IPPMG. Vou pedir para ele dizer para a gente o que é a IPPMG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Rafael Bigonha Rufato. José Rafael, seja bem-vindo. Então, obrigado. Uma boa noite aí. Boa noite ao colega Lucas. Boa noite a você, Ricardo. Obrigado aí pela oportunidade, né? IPPMG é o nosso Instituto de Puericultura e Pediatria, né? Onde eu fiz a especialização de infectologia pediátrica, né? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer estar aí com vocês para a gente poder dividir um pouquinho a experiência aí que a gente teve. Maravilha, seja bem-vindo então, José. Bom, a primeira pergunta que a gente vai discutir um pouquinho, eu citei agora no começo que vocês dois, tanto você, José Rafael, quanto o Lucas, passaram por problemas extremamente sérios por estarem trabalhando e atendendo os casos de Covid-19 pela unidade. Comigo, como que foi esse processo? Como que foi essa situação toda? Quanto tempo você ficou afastado? Como foi o seu tratamento? Então, Lucas, pode? Não, pode, por favor. Não tem problema nenhum. Não, pode começar falando, Lucas. Perdão, desculpa. Vamos lá. Bom de ter amigos, gente, que daí um quer passar tempo para o outro aí. Lucas, vai lá, conta pra gente, então, Lucas, por quê? Eu vou começar porque eu acho o meu caso foi um pouco mais leve, então eu acho que isso é um pouco interessante, depois a gente passa para o José Rafael. Bom, atualmente a gente, tanto eu quanto ele, trabalhamos na linha de frente, né? Assim como com diversos colegas em todo o Brasil. E, coincidentemente, no dia eu estava lendo a respeito, li um artigo falando que 70% dos médicos da França tinham tido um sintoma, né, que é a perda do olfato. E batata, né, como diria um bom mineiro, à noite eu comecei a ter perda de olfato, tive contato com pacientes COVID, e quando começou essa perda de olfato, apesar de ter rinite alérgica e início me acometer algumas vezes, eu suspeitei. Falei, vou observar, vou ficar em casa, vou me isolar um pouco e, se tudo continuar assim, vou me submeter ao teste. Afinal de contas, como médico, a gente está em contato com o paciente todos os dias, né? E para você ter uma mente tranquila, você tem que primeiro saber que você não vai estar transmitindo isso para ninguém. Então, esse eu acho que é o primeiro mandamento do médico, né? Jamais vai prejudicar alguém. E fiz o teste, a gente vai comentar um pouco lá na frente, o PCR, né? E positivo. E aí acabei me isolando por 14 dias, fiz o isolamento conforme foi solicitado pela equipe de infectologia dos hospitais que eu trabalho, e graças a Deus o único sintoma que eu apresentei foi esse. Eu não tive febre, não cheguei a ter falta de ar, não tive dor de cabeça. Eu acho que eu estava aí no percentual mais leve da doença, né? Diferente um pouco do José Rafael, e eu vou deixar ele falar a partir de agora, que eu acho que o caso dele foi um pouquinho mais complicado que o meu. Mas, Lucas, antes de eu passar para o José, eu queria entender um pouco mais a questão que você citou aí, a maneira que você foi infectado.
Então você descobriu e buscou. Esse período entre você fazer o teste e saber o resultado, qual foi? Como foi isso para que eventualmente quem tem algo similar em casa possa entender esse processo, o tempo que você demorou? Primeiro, parabéns pela atitude aí, né, de já se isolar, mesmo sabendo de quantas pessoas poderiam, né, precisar da tua ajuda, mas você doente não ia conseguir ajudar ninguém, né? Como que foi tudo isso? Perfeito. Foi o seguinte, foi o prazo entre eu descobrir o resultado. Eu tive 4 dias aí para ter o resultado final. Eu comecei a sintomatologia, né? Como sugiro isso a todo profissional da saúde, quando ele começa a sentir algum sintoma que ele acha que isso possa levar risco a algum outro paciente, afinal de contas, a gente está ali na linha de frente, tinha trabalhado com pacientes positivos, apesar de ter usado todo equipamento de proteção, existia o risco de eu ter me infectado. Eu esperei 2 dias só para manter o sintoma, principalmente porque era um caso leve, um pouco atípico do padrão, né, da doença. E aí eu peguei e fiz o teste, esperei 4 dias, mas já tinha me isolado. Eu acho que a partir do momento que você sente o sintoma, eu já recomendo você por conta própria isolamento. Não fiz alguns plantões, já adiei. E, mediante o resultado positivo, aquilo só veio para confirmação. E aí eu acabei me isolando mais alguns dias, cumprindo o prazo dos 14 dias. Eu acho que esse é o ideal, né? A gente sentiu alguma coisa de diferente, a gente já busca uma forma de não estar em contato com outros pacientes e outras pessoas. Você é cirurgião geral pelo Hospital do Mário Gatti. Como que está a situação lá no Mário Gatti, Lucas? Então, eu terminei minha residência lá no Mário Gatti, agora em março, mas eu fico sabendo através de alguns colegas que a gente está com alguns pacientes isolados lá no Mário Gatti, mas de maneira geral, eu acho que não só em todo o estado de São Paulo, Campinas também, os outros hospitais que eu acabo trabalhando, você tem, em todos os hospitais, você tem pelo menos, vamos dizer, pelo menos um caso de Covid. Depois, um pouco à frente, eu vou comentar isso também sobre a ocupação de leitos de UTI, mas em todos os hospitais a gente tem, em especial da rede pública, né? O hospital privado, acho que em algum caso, um hospital ou outro pode até não ter, mas em especial a rede pública, eu acho que está frequente o número de casos e acaba gerando uma exposição muito grande para todos os pacientes que ele frequenta. Perfeito. Agora, assim, depois a gente conversa um pouco mais sobre a questão dos demais lugares que você tem acesso. Mas, Perfeito? José, pelo que o Lucas comentou, você teve uma situação um pouco mais crítica, né? Isso. E foi no mesmo processo? Como que você descobriu o seu caso e como que foi essa questão toda aí, esse período que você passou? Então, imagina o controle que a gente estava vivendo aqui em casa, né? Porque você ser da infectologia, né, a gente pensa assim, não, o cara deve estar no máximo do cuidado que ele tenha, né? E eu lembro quando, logo no início, né, quando eu não tinha sido declarado nenhum estado de quarentena nem nada, que a gente já vinha alertando algumas equipes de saúde em relação aos cuidados, né? Eu era o exagerado, né? Eu era o exagerado ou do plantão, ou do consultório, né? Até na minha própria casa também eu era chamado de exagerado nesse sentido. E eu comecei no final de um plantão a começar a sentir um mal-estar, né? Eu também fiquei logo já preocupado, já no final desse trabalho já fiquei preocupado, assim como o Lucas, né? Também me ausentei já logo na sequência, no outro dia já resolvi não ir, e eu tive uma piora muito rápida, né? A piora, a gente sempre, a gente tende a ver essa piora aí entre o terceiro, quarto dia, até o sexto, oitavo dia de doença, a gente vê uma piora. Então, por volta do 5º dia, né, de eu já tendo febre, com muita dor no corpo, assim, eu piorei a parte respiratória. Né? Então, quando eu cheguei no hospital, eu tinha 75% do meu pulmão acometido, né? E eu fiquei 2 dias... 75%. E foram 2 dias assim que na época que eu fiquei doente, existia ainda uma ressalva em relação à intubação precoce do paciente, né? E os médicos ainda ficaram um pouquinho preocupados. Vamos fazer intubação, não vamos ficar em intubação? Eu me lembrava que estava tão cansado, e eles conversando comigo, né? Porque sabiam que eu era médico também, e no que eles conversavam comigo, eu só conseguia responder às vezes com os olhos ou
um movimento da cabeça. Então, assim, foram 2 dias que eu mal conseguia falar, né? E eu me cansava por qualquer coisa. No segundo dia, eles liberaram eu ficar com o telefone celular para falar com o familiar, porque a gente não pode receber visita. Um número muito menor de profissionais vai falar com você. Então, é uma situação assim muito, muito complicada, mas muita dedicação aí com a parte de tratamento com o oxigênio, junto com a fisioterapia, né, seguindo todas as recomendações. Nessas horas a gente é paciente, a gente não é médico. Acho que tem que entender isso, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente é paciente, a gente não é médico, né? Então deixei a decisão com os colegas que estavam me assistindo, né? E acho que para mim o pior assim da recuperação é esse isolamento que a gente tem que ficar lá dentro do próprio hospital, é não ver ninguém, é não conseguir falar com ninguém, não conseguir mandar uma notícia. Isso realmente é preocupante. Eu fiquei 6 dias internado, fiquei 5 dias na UTI, né? E depois um dia de enfermaria, depois tive alta. Aí fiquei mais 10 dias em casa, né? Foram 18 dias no total. E a internação, esse trabalho que você teve, isso ocorreu aí em Santo André mesmo, o José? Isso, aqui em Santo André. Eu fiquei internado aqui no hospital aqui de Santo André mesmo, né? No Hospital Brasil aqui de Santo André. Fiquei aqui, fui muito bem assistido. E perto de casa também, para poder facilitar a comunicação, né? O familiar ir no hospital, saber notícia minha, né? Porque era o jeito que se conseguia falar, né? E eu acho que o pior da doença é essa parte do isolamento. Quando você está doente, ela é muito pior. Ela é muito pior. Ela pesa muito mais, assim, sabe? É você ficar naquela angústia de você não estar melhorando e você vendo uma respiração que você não sabe se vai conseguir respirar direito de novo. É complicado. Lucas, você, aliás, obrigado pela permissão dos doutores me permitir chamar pelo nome. Você, tendo essa visão de médico do que o José comentou agora, você deve ter pego vários casos, até pela situação que ele citou, similares, não é? Como que foi no teu hospital, das ações que você faz? Você também tem uma atividade aqui próximo a São Paulo, né, salvo engano? Então, como que está a situação aí no teu front, ô Lucas? Perfeito, vamos lá. Sem dúvidas, eu acho que o José Rafael passou por uma situação bem mais complicada. Eu fiquei em casa, fiquei tranquilo no isolamento social, mas em casa. Bom, é uma situação difícil, né? A gente pega hoje aí pacientes que estão precisando de cuidados, realmente, como é que eu vou dizer? Precisa de muita atenção, precisa de ter enfermeiro ali do lado, médico ali do lado, fisioterapeuta. A gente está tendo que, às vezes, mudar, a gente faz uma posição, Ricardo, às vezes, para os pacientes mais graves, chamada de pronação, em que você coloca esse paciente com o ventre dele na maca ou na cama, né, no caso, na maca, para poder tentar facilitar, sabe? Porque é uma doença que a gente está lutando contra, mas que, apesar da evolução constante do mundo ter se unido para combater, a gente ainda sabe muito pouco. Então, quando você começa a saber que você tem amigos que acabaram pegando vírus, e aí te passa pela cabeça que você também pode se infectar, e você tá aquilo ali todo dia. São coisas bobas, mas assim, você tem que tomar cuidado com o celular, que às vezes você acaba que você entra para a área isolada com o celular, e ele toca, você fica naquela questão de atender. Você tem que tomar todo esse cuidado. Com uma simples caneta, às vezes, é um meio de infecção, né? O vírus ele fica, às vezes, em objetos. Então, assim, é difícil. Sei dos outros colegas que estão aí, que, graças a Deus, não se infectaram ainda, mas que também tentam a todo momento evitar isso e acabam tendo que ter atenção com todos esses pacientes que estão sendo acometidos. Pessoal, nós estamos, então, com o Dr. Lucas Ribeiro Campos, que é médico cirurgião, e com o Dr. José Rafael Bigonha Ufato, que é médico infectologista pediátrico, e nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Eu sei que vocês estão já mandando um monte de abraço para todos que estão acompanhando. Tenho aqui o internauta aqui pelo Instagram, Lucas está pedindo para você mandar um abraço para Jericoacoara, e que os familiares estão
estão assistindo. José Rafael, manda um abraço para minha avó, ela te ama. Lembro até hoje quando o Igor, do apartamento 32, quebrou o dedinho do pé e você carregou ele no colo e levou ao hospital. Abrindo um parênteses nessas questões, o bom da gente estar para uma rede informal, são situações como essa, Rafael, que faz, acho que você é feliz de saber que você escolheu uma profissão que ajuda pessoas, né? Com certeza. Isso aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E, assim, inicialmente eu sou médico pediatra, né? Também, então tenho a minha predileção aí por essa minha população, essa minha mini população que eu amo tanto, assim, né? Então, para mim é muito gratificante receber esse tipo de carinho aí. As redes sociais é bacana que a gente já tem assim, a resposta na hora, né? Família toda mandando abraço para vocês, enfim. Para os dois médicos aqui presentes, há aquela polêmica da famosa hidroxicloroquina, discorre novamente, né? De funciona, não funciona. Nós tivemos casos de profissionais que... Que a gente tem falado, né? Tem que lembrar que logo no iniciozinho da pandemia aqui para a gente no Brasil, né? O Conselho Federal de Medicina, ele liberou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, para grupos de pesquisa, né? Então, assim, não liberou, assim, para o uso da população em geral, né? Mesmo porque, naquela época, era uma medicação que com receita simples a gente conseguia adquirir ela nas farmácias, né? Então, porque era uma medicação que estava em estudo e em alguns trabalhos internacionais ela mostrava algum sucesso, né? E, assim, trabalhos que eram pequenos, que tinham uma população amostral de pessoas que foram pesquisadas que usaram essa medicação. Era um grupo muito pequeno para a gente ter alguma certeza, né? Mas, de qualquer maneira, o mundo todo se mobilizou nesse sentido de fazer uma pesquisa na busca de uma medicação que pudesse realmente ser efetiva contra a doença, né? Correto? Então, o que a gente viu agora, principalmente agora nas últimas 2 semanas de abril, saíram muitos trabalhos em relação à hidroxicloroquina, comparando o uso e o não uso dela, né? E assim, a maioria dos trabalhos estão mostrando para a gente assim, que ela tem uma efetividade muito baixa, né? Então, assim, existe pouca coisa ainda falando que ela realmente tem algum efeito. Tá? Outra coisa duas coisas que eu falo nessas horas é o seguinte, que tem que lembrar que o paciente que está usando a hidroxicloroquina, às vezes ele está usando uma gama de medicações, então é complicado a gente definir exatamente qual medicação está sendo utilizada, né? E tomar cuidado, muitas vezes, assim, quando a gente fala de artigo científico, por dia a gente está vendo, a gente lê coisa de mais assim, de 10, 15 artigos por dia falando de uma medicação. Então, você imagina das outras. Então, o número de artigos com informação nova para a gente, ele é muito grande, né? Então, tomar muito cuidado, assim, com os vídeos que a gente vê do sucesso da cloroquina em determinado hospital ou então em determinado áudio em alguma região do país, né? Porque, assim, existe essa necessidade nossa de ter... A gente tem o vilão, então a necessidade de procurar o herói contra o vilão, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não escolher o herói errado, entendeu? Então, assim, é uma fase de teste ainda, a gente não pode pular etapas, porque senão daqui a pouco a gente acaba se comprometendo com um uso indevido. Então, é um uso ainda incipiente, que está sendo bem lento, como tem que ser na pesquisa com seres humanos. Lucas, o que você falaria também sobre essa questão? Eu faço das minhas palavras do José Rafael, né? Vale a gente falar exatamente o que ele ressaltou, que todo mundo quer resolver a situação logo, quer achar o medicamento que vai salvar, mas a gente tem pouco trabalho ainda, né? A gente tem muito trabalho, mas pouca conclusão em cima disso ainda. Eu acho que seria o termo correto. Mas, se eu não me engano, agora em final de abril, aqui no Brasil mesmo, eram 9 ensaios clínicos que estavam correndo com isso. E acaba que as pessoas, por essa luta, por querer logo um resultado positivo, acabam se apressando um pouco, às vezes vão atrás da notícia, da melhor notícia, da notícia que convém,
e acabam fazendo uso até, vamos dizer, em casa. Tem pessoas que às vezes começaram outros tipos de sintoma e acham que estão com Covid e já estão utilizando essa tipo de medicação. Então, assim, calma, vamos com calma, a gente tem muito estudo ainda, tem muito passo para dar para frente ainda, para a gente poder tirar qualquer tipo de conclusão. Hoje em dia tem instituições que já utilizam, né, eu acho que não cabe até a gente ficar falando é certo ou errado, a gente está em processo de aprendizado sobre isso, né, e só a orientação para a população é ter calma em relação a esse tipo de medicação. Compartilhando com vocês aí que tiveram esse problema na pele, sofreram na pele, cada um na sua intensidade. Queria relatar também que eu vi a opinião de vocês, que saiu aos 87 anos a médica cirurgiã Angelita Arbgama, se curou da Covid-19 e teve alta neste domingo, após 50 dias aí sedadas na UTI no Hospital Oswaldo Cruz. A médica contou o drama vivido no hospital e disse abismada com a progressão da doença, que contabilizava 3 mortes aqui na cidade de São Paulo no dia da sua internação, e 50 dias depois ela acordou e soube que estava com 3.743 mortes aqui no estado de São Paulo. E aos 87 anos ela diz que está entusiasmada para voltar a trabalhar e que o ânimo de viver está renovado. Eu acho que ela compartilha com vocês aí desse mesmo desejo, esse mesmo gás, né, Lucas? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, é mais uma vitória para a gente. Eu acho que todo paciente a gente tem que comemorar como está sendo feito, né? Que todos os hospitais o pessoal sempre comemora quando tem paciente curado. Outro dia aqui em Campinas teve um de 94 anos. Esse eu pude até participar do comecinho do tratamento dele e é uma vitória para a gente. Olha aí, 94 anos e também... Pessoal, olha, não tem mais idade, né? A gente sabe que o grupo de risco é quem está vivo, então fique em casa quem puder e cuide-se, né? Pessoal, olha, eu vou agradecer a entrada de todos vocês aqui pelo Instagram, pelo Facebook, mandando perguntas. Às vezes vocês me virem olhando para os lados aqui, eu estou com várias telas aqui para poder tentar acompanhar todos vocês. Muitas mensagens, depois eu peço que os doutores leiam as mensagens aqui de agradecimento, de parabenização. E deixa eu ver só aqui, olha, o Renan Santos Pinto está dizendo qual é o herói que combate a Covid, né? Então é o médico. Parabéns aí para vocês mesmo que estão combatendo a Covid. Aqui outra aqui, o Frego perguntando, gostaria de saber como as unidades podem melhorar esse atendimento psicológico dos pacientes. Uma boa pergunta. Quem que poderia começar para a gente aí falando essa questão? Que eu imagino, vocês que estiveram na pele podem dizer como que o paciente sente nesse momento, né? O medo de morrer, imagino, eu não entendi sabendo, entrando no hospital com o problema, né, José Rafael? Pode falar. Não, eu não entendi a pergunta, desculpa, Ricardo. Claro, não há problema. Estou dizendo que aqui um dos nossos internautas perguntou como que poderia melhorar a questão psicológica do paciente que está internado e vendo ao lado dele pessoas morrendo, pessoas piores que ele. Como que poderia melhorar essa questão do emocional no paciente, José? Olha, eu, assim, por experiência própria, porque no período que eu estava lá também eu ouvia que existiam óbitos acontecendo no mesmo andar onde eu estava, e o que eu aconselho é a gente tem que querer viver, sabe, cara? Mais importante, a gente tem que querer, sabe por quê? Porque tem que partir de dentro da gente, a vontade de viver, porque você começar a fazer uma fisioterapia, onde a primeira fisioterapia que pediram para eu fazer, só para você ter uma ideia, era levantar o braço assim. Era fazer esse movimento, que me cansava, que me doía, como se eu tivesse corrido 5 quilômetros. Então, assim, se você desiste nessa hora... Levantar o braço apenas. Levantar o braço. Então, assim, se você desiste nesse início, se você se entrega, eu acho assim, fica muito mais fácil para a doença. Eu acho que a gente, nessas horas, nada melhor que a gente se apegar à nossa fé, a nossa vontade. Tem pessoas em casa que nos amam, que estão esperando pela gente, que estão contando com a gente, né, que querem ver a gente de novo. Então eu me apeguei muito aos meus familiares, aos meus amigos, a minha fé que eu tenho também. Então, e assim, e não negar o que está sendo feito, né? O que está sendo proposto de tratamento
tem que tentar entender que aquilo ali é o melhor que o profissional está te oferecendo. Você pode ter certeza que está todo mundo na mesma situação, igual o Lucas comentou, de estar aprendendo, né? Então, a gente está aprendendo com essa situação. Então, a cada dia a gente evolui com o tratamento. A gente sabe quando começar melhor a fisioterapia, até na parte nutricional, então, toda essa parte aí. Então, em relação ao psicológico, eu peço para vocês, assim, se apegarem na fé de vocês, sabe? Pensar assim, aquela pessoa que você ama, que está te esperando em casa, entendeu? Ela que está te esperando para te dar um abraço quando você passar dos dias de isolamento, entendeu? Então, é essa pessoa que você tem que se apegar e focar nisso daí. Olha, Lucas, bacana. também passou por isso e deu medo, Lucas? Deu medo de morrer? Você que foi mais leve, né? Mas e aí, eu soube, já entregando o pessoal de casa aqui, conversando com o Lucas previamente, que ele não avisou a família antes, né, para não preocupar. Mas e aí, como é que foi esse período para você? Até a Rita Campos está aqui mandando um beijo para você, inclusive. Mas e aí, como que foi tudo isso? A gente sempre, é o que o José falou, né? A gente sempre pensa em quem está perto da gente, a gente busca sempre a referência de quem a gente ama. Então, no meu caso, eu preocupei em não preocupar as outras pessoas, não preocupar as pessoas que me amavam, porque em vista de tudo que está sendo falado hoje em dia, acho que qualquer notícia desse tipo, né? Poxa, tô com Covid, mãe, no caso aí, eu acho que seria uma forma de ela ficar um tanto preocupada e a gente está distante, enfim, nós médicos, todos os colegas da área da saúde que estão na linha de frente, acho que os familiares já se preocupam bastante. Uma coisa interessante que o José Rafael falou é a questão da gente não desistir, né? E isso eu levo, acho que todos os profissionais de saúde em si não devem desistir nesse momento que a gente está agora, na questão de cada paciente individualmente não deve desistir. E também eu acho que essa própria pandemia está fazendo a gente repensar alguns valores. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê imagens aí no começo de tudo, né, principalmente não só na China, mas na Itália, a questão das pessoas às vezes valorizando coisas simples. Então eu acho que essa pandemia tem esse lado aí justamente das pessoas repensarem os pontos, esses tipos de pontos, e também da própria questão de cada profissional da área da saúde, o profissional nas outras especialidades também estarem dando um valor maior às pessoas que amam e usar isso como gatilho para a gente continuar, né? Aquele velho slogan lá na Itália, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Eu acho que esse é o tipo de consciência que a gente tem que ter. Basicamente é isso. E a retomada do trabalho de vocês dois, né? Dá para dizer, Lucas e José, que vocês já estão imunes a isso, ao vírus, enfim. Então já pode sair para a rua, já pode ficar sem máscara, dá para dizer isso? Pode começar, Zé. O Lucas está na minha tela aqui, já pode falar. Posso começar? Bom, já pensou que maravilha que seria, né? A gente já sair sem máscara, já falar dessa forma? Não, infelizmente não dá, né? No caso, acho que o José também, eu fiz o teste, depois de GG positivo, isso garante uma certa imunidade, mas até isso a gente ainda está um pouco aprendendo também, né? A gente não sabe essa questão fechada da mutação, se essa reinfecção ela é possível, como isso ocorre, né? O que eu fiz, acho que ele também, a gente sempre busca continuar a prevenção, continuar todo o uso de EPI, continuar tentando evitar de se infectar, mas eu acho que um pouco mais tranquilo, né? No meu caso, por ter passado por uma forma mais leve, um pouco mais tranquilo. Mas os cuidados, Ricardo, a questão da prevenção, a higiene em si, né? Eu continuo da mesma forma e eu acho que o José Rafael também. José, e como é que está aí também? Mesma pergunta, né? Então dá para sair para a rua desse jeito? Aqui não tenha dúvidas, eu acho assim, quando eu ouço muito a frase assim, quando voltar ao que era antes, né? O que a gente tem que entender é que não vai voltar a ser igual ao que era antes. Existe uma necessidade de uma mudança nossa de postura, né? Porque você veja bem, em pleno século XXI, de desenvolvimento de tantas coisas de tecnologia, a gente tem que voltar em coisas básicas como higiene,
em termos de prevenção, tem dois problemas, porque você esbarra numa coisa que já vinha sendo feita errada há muito tempo em relação à higiene, principalmente a higiene de mãos, o cuidado que estava sendo feito, né? E é uma coisa que é muito enraizada, às vezes, culturalmente, de algumas regiões, né? Então, o uso de máscara agora, ele é muito importante por conta do seguinte: nós estamos passando por uma adequação. A gente está se adequando. Hoje, o jeito mais adequado que a gente tem de sair na rua, caso seja necessário, é com o uso de máscaras, né? O ideal ainda é evitar, justamente por conta disso. A gente não consegue ainda ter um exame, talvez com grande qualidade, para poder detectar quem tem ou não tem imunidade, quem tem ou quem não tem o vírus. E não tem como você saber se aonde você está passando, se no ônibus que você está pegando, se no supermercado que você está frequentando, às vezes no bairro onde é que você está andando em volta do seu quarteirão, não tem como você saber se naquela superfície, às vezes, que você está encostando, você está tendo contato ou não. Né? Então, por isso que a gente volta em medidas que, às vezes, são dolorosas, porque elas não estavam fazendo parte do nosso cotidiano. Então, quando as pessoas falam assim, quando voltar o que era antes, eu sempre falo assim que, nesse ponto, eu não queria que voltasse como que era antes, não. Eu acho que, assim, se a gente conseguir sair dessa com hábitos de higiene melhores, a tendência é a gente diminuir a transmissão não é de Covid, não, é de todas as doenças, né? Então, essa que é a grande preocupação, é nós nos preocuparmos conosco, mas preocupar também com o social. Então, essa questão do isolamento, ela tem essa parte da educação social, né? É a minha preocupação com o outro, porque eu também poderia pensar assim, eu já tive a doença, né? Para mim está ótimo, agora eu vou correr na rua, vou fazer meus exercícios, vou andar sem máscara, né? A tendência é essa, mais de 99% ainda no mundo não se reinfecta com a doença, né? Então, eu poderia ter esse pensamento, mas não posso fazer isso porque eu posso estar levando o vírus para quem ainda não teve. Então, acho que essa educação social, a gente precisa um pouquinho disso. Então, por isso que o voltar, para mim, não é uma coisa boa. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Você, como infectologista, José, acredita que ainda tem gente que não sabe cuidar da própria higiene, mesmo com toda essa informação aí dada de manhã, à tarde, à noite, enfim, todos os horários, lave a mão, faça isso, use álcool. Ainda tem gente que não sabe cuidar da própria higiene? Não, isso aí com certeza, né? O hábito vamos falar da limpeza das mãos, assim, é uma coisa assim, que é cotidiana e que ela ficou um pouquinho perdida mesmo ao longo do tempo. A tendência, qualquer medida de segurança com a saúde nossa, ela é ser um pouquinho afrouxada à medida que a gente vê que não está acontecendo nada, né? Então, como agora a gente está vendo que está acontecendo, a tendência é a gente voltar, né? E o que a gente fala que o Brasil ele tem um potencial de disseminar a doença é justamente isso, né? Porque a gente tem muitas pessoas, às vezes, que não têm acesso a essa higiene que a gente fala, né? Não tem acesso ao álcool gel, não tem acesso à água com sabão, vai ter acesso ao álcool gel, né? Então, assim, existe um potencial muito grande, né? Então, como tem esse potencial muito grande, essas pessoas, às vezes, que não vão ter acesso à máscara, não vão ter acesso a uma higiene adequada, então, requer mais ainda da gente que tem esse acesso, né? Então, tem muita gente que faz errado e, assim, até, inclusive, tem profissionais da área da saúde também que se enquadram nisso também, né? É o que eu falo do relaxar, né? Então, a gente não pode estar relaxando nunca em relação a essas medidas, né? E sim, tem que reforçar. Eu tenho falado muitas vezes assim, quando você achar que tiver exagerado em qualquer coisa que você esteja fazendo, tô achando que eu estou lavando a mão de forma exagerada, tô sendo polido demais, pode saber que você está fazendo de forma correta. Quando você achar que está exagerado, esse é o caso. Você pode ter certeza que você está fazendo de forma correta se você está se protegendo. É verdade. Ricardo, fazer só Pode falar, fazer só um comentário aí que o José Rafael estava falando e eu estava me lembrando aqui. Nós dois cursamos na mesma universidade de Vassouras. Se tiver alguém da Universidade de Vassouras vendo, o José Rafael vai lembrar do Marlon, foi nosso professor e era tido como doutor Bactéria.
que ele sempre pedia para higienizar tudo da melhor forma possível. Ele olhava isso atentamente. Então, assim, ele falava o que é certo, né? Poxa, vai sair de um paciente para o outro, vai lá, lava a mão, senão você vai ser justamente quem vai passar essa bactéria, vai passar esse vírus, enfim. E no meio de toda essa pandemia, logo no começo, eu vi um vídeo muito legal de uma nona, né, italiana, em que ela falava, olha, eu falo isso para os meus netos já há muito tempo, vocês têm que lavar a mão, vocês têm que se cuidar. Então, assim, são coisas que é exatamente o que ele falou, não são coisas novas, né? Não são cuidados novos, já estão aí há quantos anos, mas é o que ele comentou, é o relaxamento. Não deu, principalmente o brasileiro, eu vejo isso. Não deu nada, vamos abrindo espaço, vamos abrindo brecha, vamos relaxando. Então, se a gente tem que se atentar a isso daí e não deixar, concordo com ele, não deixar realmente voltar ao que era antes. Eu acho que isso é uma das principais atitudes que a gente tem que ter nesse momento. A gente quer agradecer a todos que estão fazendo as perguntas, que estão mandando aqui oi para o Lucas e para o José. Hoje nós estamos tipicamente pelo aplicativo Zoom, para poder transmitir aqui pelo Facebook e para o Instagram, porque nós que não abriríamos mão de ter o Lucas e o José Rafael falando desse tema, porque são dois vencedores da Covid, por isso que fizemos por esse momento, né? Então, não sei, acho que vocês não estão acompanhando, eu estou com meu celular aqui acompanhando, estou com o fundo de todas quando ele sobe. Mas aqui tem muita pergunta, se tiverem acesso ao telefone de vocês, vão olhando aí. Tem muitos amigos pelo jeito, mandando abraços aqui. Mas tem perguntas interessantes que eu gostaria depois que vocês tivessem a oportunidade. O nosso diretor, Fausto Camunha, está também aqui pelo Facebook, mandando um abraço ao Lucas e ao José e agradecendo a participação de vocês no nosso programa. O Lucas já chegou a conhecê-lo aqui em São Paulo. Já, mande um abraço para o Fausto. Mas vamos lá. A gente tem muita pergunta boa aqui, né, sobre essa questão que já se diz todos os dias, não há mais nenhum órgão aí de TV, rádio, qualquer outra comunicação que não fale de Covid, e mesmo assim os números crescem. Dá para dizer por quê, Lucas? O que você acredita que ainda está crescendo, além do óbvio, da questão de curva, daquela questão científica, mas por que, com tanta informação, os números estão crescendo? Você está dentro do hospital, José está dentro do hospital, e os leitos estão acabando, né? Estão se esgotando. O que é dito pela TV? É verdade? Ricardo, só para traçar até um panorama assim, legal para todo mundo entender, hoje acabei fazendo uma pesquisa esses dias e concluí hoje alguns dados importantes, né? O Brasil hoje é o sexto país com maior número de casos, né? São mais de 180 mil casos, né, no total. Hoje, um pouco mais cedo, era 179, recente, agora aqui, uma hora atrás eu entrei, já estava em 180. Só hoje, a gente teve 3 mil novos casos e 200, até alguns minutos atrás, 230 mortes. Eu peguei duas referências, 231, perdão, duas referências aí. A gente está perdendo para os Estados Unidos, Espanha, Rússia, Inglaterra e Itália com 222 mil. Só para você ter uma noção, é importante a gente frisar que a gente veio para essa pandemia, acho que não só o Brasil, né, mas a maioria dos países, a gente não estava preparado. O número de leitos de UTI que a gente tem, eu peguei um estudo aqui da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, que é da AMIB. O Brasil, em 2016, censo de 2016, tinha 41.741 leitos de UTI no país, sendo que desses 41 mil, só 27 mil, 66%, eram de leitos de UTI adulto. As outras UTIs eram pediátricas, queimados, enfim. E se você parar para pensar nisso daí, a gente tem hoje uma margem de 70%, olha só, de todo esse número de leitos, 44% são da rede privada e 70% dos brasileiros não têm plano de saúde. Então, acaba que a gente não estava preparado para essa pandemia. A gente tem pessoas hoje que estão com doença, a gente está, na minha opinião, um pouco subestimando esses números ainda. Então, eu acho que está tendo infecção, as pessoas às vezes não levam a sério, por mais que a gente fale o tempo todo sobre Covid, discuta sobre higiene de mão, discuta sobre tudo, as pessoas não levam a sério, né? Basta você ir hoje em qualquer lugar aí na rua, você vai ver o movimento. Aqui em São Paulo, a gente pegou trânsito na Marginal outro dia, e você dá uma olhada as reportagens, né, falando sobre o trânsito.
Então, eu acho que a gente tem que encarar isso de maneira mais séria. Eu acho que, na minha opinião, também nós não chegamos ainda no ápice da curva. Eu acho que a situação pode ficar um pouco pior. Então, na verdade, a gente tem que voltar lá aquelas questões básicas de todos os cuidados a serem tomados e ficar em casa, sabe? Fazer tudo. Eu acho que o brasileiro ainda não levou a sério. Eu acho que esse é um dos principais motivos da gente ainda ver esse número de expansão. Não sei se o José Rafael concorda comigo aí. Bom, em relação aos números aí, né, que o Lucas falou, essa parte do preparo, né, assim, eu não vou também continuar falando em relação a isso não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: os novos números, né, vamos falar assim, né, vamos falar assim, a gente está acompanhando uma crescente dos números às vezes, mesmo com as medidas. No início da pandemia aqui no Brasil, para a gente, então, assim, podemos falar assim, desde meados de março para cá, o tempo que a gente demorava para fazer um exame específico para detecção do vírus no organismo humano, ele era muito grande. Né? Então, existe uma janela muito grande entre um intervalo ou outro. Para você ter uma ideia, tem exame que estava demorando 14 dias, para gente, né, dependendo da localização, né, na região do Brasil, 14 dias para ficar pronto. Né? Então, o que aconteceu? Ao longo desse prazo, assim, até agora, na primeira semana de maio, foram enviados novos kits para a gente poder fazer isso de forma um pouquinho mais rápida. Então, hoje, a gente consegue ter um resultado um pouquinho mais rápido. Porém, contudo, entretanto, aqueles resultados que ficaram passados, eles ainda dependem da leitura. Então, além de eu ter que fazer a leitura dele, às vezes, no teste, no aparelho, eu ainda tenho a parte de liberação de laudo. Né? Então, você imagina um laboratório que fazia 1.000 exames, que fazia só 1.000 exames gerais, ele passa a contar, às vezes, agora com 10 vezes mais exames específicos de uma outra. Então, assim, a gente não tinha nem população profissional para poder estar liberando esses exames, entendeu? Então, além disso, ainda tem a carga das pessoas que para liberar esse exame. Então, além desse problema do insumo para realizar o exame, eu tinha essa parte da liberação. Então, agora, assim, acredito, eu posso falar da primeira semana de maio para cá, os números, a gente consegue fazer essa leitura mais rápido, consegue identificar mais rápido, tanto os pacientes que estão contaminados, quanto os óbitos, né? Então, a gente consegue ver isso melhor. E uma coisa que a gente estava fazendo de uma forma pouco eficiente no início, que a gente melhorou isso muito, né? Que foi uma adequação que veio do SUS nesse sentido, em relação à notificação. A gente tinha muito problema de notificar o caso suspeito, né? Aquele que era o elegível para a gente poder falar, esse caso merece colher o exame para ver se ele realmente é. Entendeu? Então aconteceu muito desses casos passaram desapercebidos e depois a gente teve que puxar esse caso de novo para coletar o exame dele, para ele virar estatística nesse sentido. Então tem essa parte profissional, a parte dos insumos, né? E essa parte das notificações que a gente chama de subnotificações, né? Foram notificados assim, ou de forma incorreta, ou deixaram de ser notificados, que estão sendo notificados agora. Então, por isso que aumentou muito, assim, principalmente nas últimas 2, 3 semanas, e eu concordo com o Lucas, né? Uma frouxidão, nesse exato momento que a gente está, né, eu também concordo que, assim, que a gente pode estar vendo uma elevação no número de casos, agora que a gente detecta um pouquinho mais rápido. E falando dos testes, Lucas e José Rafael, eu queria que o Lucas falasse um pouquinho, para que o pessoal de casa pudesse conhecer. Nós estamos aqui com bastante gente na live, novamente falando, né, e muitas perguntas, e eu estou percebendo pelas fotos que alguns são colegas de vocês pedindo para mandar abraço lá para a vassoura, uma série de coisas aqui. É bom ter amigo, porque o pessoal todo faz pergunta, né? Mas, Lucas, quais os tipos de testes? Depois o José Rafael também pode complementar, por favor. Perfeito. Hoje em dia, a gente está trabalhando aí basicamente vou colocar 3 tipos de teste, né? Você tem a PCR, você tem o teste rápido e você tem o exame sorológico. O teste rápido sorológico, na maioria das vezes, aí, teste rápido IgG e IgM, e teste sorológico IgA e IgG, tá? A PCR, foi até o primeiro teste que eu fiz, ele é indicado principalmente no começo, quando você está ali naquele período que você está com sintoma ativo, na fase aguda, tá?
você vai ter uma detecção, vou pedir até para o José complementar isso depois, principalmente ali nos 5 primeiros dias, quando você está no começo da doença. Os outros testes, você já vai ser um período um pouco depois, quando você vai estar ali a partir do 7º, 8º dia dos sintomas iniciais. Tá? E eu acho o seguinte, um fato importante também, complementando o que o Zé falou ali atrás, infelizmente a gente não tem teste acessível para todos, né? Então, o Brasil hoje frisa por fazer teste principalmente para os pacientes mais graves, então isso acaba atrapalhando também a questão do diagnóstico e, às vezes, atrasando um pouco os nossos números de casos. Vou deixar para o Zé a parte mais da área dele, para ele dar mais detalhes sobre os testes. E antes do José responder, eu queria complementar uma das pessoas que está assistindo com a gente aqui, a Rita Campos, está dizendo o seguinte: isso que o José está falando é verdade, do número ter aumentado rapidamente, porque ela trabalha num cartório de registro civil e ela diz que tem visto declarações de óbito com Covid, e que depois a família aparece com resultado negativo. Então, isso vira uma bagunça, José. E já falando dos testes. É exatamente isso que a gente tem falado, né? Como a gente ainda não tem, como falar assim, um teste com melhor especificidade e sensibilidade para a gente fazer em determinado momento, igual a gente já tem em outras doenças, acaba que a gente fica um pouquinho limitado em relação a essa parte do diagnóstico, né? Então, acaba que a gente tem que somar um conjunto de coisas, né? Então, além às vezes, da sintomatologia clínica, do tempo de evolução que o paciente está e o tipo de exame que eu posso fazer durante aquele período, né? Então, geralmente, o paciente que quando ele é contaminado, ele pode ser, às vezes, contaminado, a gente acredita que até 14 dias antes de ele começar qualquer manifestação clínica, ele pode ter tido contato. Então, você percebe que em 2 semanas, você fazer um recordatório do que aconteceu com você, de que pessoas que você teve contato nesse período, é um período importante, né? Mas principalmente 5 dias, a média é 8 a 5 dias antes de abrir os sintomas, você já apresenta a infecção ativa em você, apesar de não ter manifestação de sintoma. Tá? Então, o que a gente faz em relação aos primeiros exames? Os primeiros 5 dias, principalmente, são a época mais adequada para a gente colher o que a gente está chamando de PCR, né? Que é aquele exame com aquele negócio que parece um cotonetezinho que tem na parte nasal, que entra também pela cavidade oral, tá bom? Então, o ideal é eu colher esse exame nos primeiros 5 dias. Tem uma janela que a gente sabe que eu consigo detectar ele até um 7º dia, né? Então, a gente fala aqui do D0. O que é o D0? O dia que começou qualquer sintoma. É aquele dia que, por exemplo, no meu caso, era só um mal-estar que eu fiquei pensando, poxa, será que é só um resfriado comum? Será que é alguma coisa, um quadro alérgico? Será que é alguma outra coisa que está acontecendo? Então, esse é o marco inicial. Então, desse dia até o 7º dia da doença, é o intervalo ideal para a gente estar colhendo esse exame que a gente fala que é o PCR. Tá? Depois disso, a gente sabe que começa a aumentar no corpo os nossos anticorpos, né? Então, isso que o Lucas falou de IgM e IgG vai depender muito do teste. Então, tem 2 tipos de testes que a gente faz em relação à parte sorológica. Esse teste rápido, inicial, que ele vai detectar aí, principalmente a IgM, que é um marcador, é um anticorpo assim, de marcador rápido, ou seja, do nosso sistema imunológico, ele é o que o nosso sistema imunológico fala assim, galera, vai lá que tem alguma coisa lá, enquanto eu vou produzir uma coisa melhor aqui. Enquanto isso, ele vai produzindo uma outra coisa que a gente chama de IgG, que é aquela pessoa que vai ser a defesa fixa o resto da nossa vida. Né? Então, enquanto ele está produzindo isso, ele lança mão desse IgM, enquanto ele vai produzindo o IgG. Tá? Nesse intervalo, a gente sabe também que tem a produção de um anticorpo, que é o IgA, que também pode ser um marcador nosso. Então, os marcadores iniciais para a gente, além do PCR, é esse IgA e esse IgM, e ao longo do tempo o IgG. Então, a partir do 7º dia, o ideal é que eu tenha esse IgG crescendo, né? E os outros 2
MA diminuindo. Aí você fala assim, caraca, quanto a letra, quanto o número, quanta coisa. Então, dentro disso que eu falei, você ainda tem várias possibilidades. Por quê? Vamos supor que o paciente, no dia 5 de sintoma dele, colheu o suave que eu chamei de PCR aí, e ele veio negativo. Ele veio negativo. E agora? E o IgM positivo. Ele pode estar infectado ainda? Pode, né? Porque a gente tem um grande problema também em relação à coleta, porque é uma coleta difícil. Quem já passou pela coleta aí sabe que não é fácil, não é uma sensação agradável, é um exame fácil de fazer, porque é do tamanho mais ou menos de uma caneta, metade de uma caneta que entra para dentro aqui do orifício da narina, né? Então, assim, não é um exame fácil de ser feito, né? E, além disso, esses anticorpos que a gente detecta no sangue, que são testes pelo exame de sangue, eles dão muito falso negativo e falso positivo, dependendo da época que eu coleto. Então, repara que eu tenho que juntar como é que está o meu paciente, em que fase que ele está de sintoma e o tipo de exame que eu tenho mais adequado para aquela época para eu falar que ele é positivo ou não. Então, só para o pessoal de casa entender, às vezes, mas o meu não colheu, o meu mandou para casa, o meu ele só quis o exame de sangue, ele não quis colher. Então, depende dessas coisas, a gente sempre fala para ter a orientação aí do médico, assim, e perguntar sempre, né, por que está colhendo esse e não está colhendo o outro exame. Tá bom? Só para ter uma noção básica dessa parte aí. Se eu não fui claro, as pessoas podem perguntar aí, pode o Ricardo também, se você perguntar alguma coisa, pode falar. José, perfeito. Não, acho que está bem claro. Aliás, está bem explicado, porque as pessoas têm acesso fácil a tudo isso. Hoje não é algo... esse mundo já não está mais tão distante das pessoas aí no dia a dia, devido à proteção e tudo que aparece. Tem uma pessoa aqui, José, perguntando a você, ele tem só letras sobre o nome dele aqui, então não vou saber dizer, mas ele quer saber, para você e para o Lucas, né, com certeza pode responder também, se existe algum teste que, mesmo depois de algum tempo dos sintomas já terem passado, vamos imaginar que ele teve um sintoma X, passou os 15 dias, e aí, de repente, ele vai fazer algum teste, vai diagnosticar que teve a Covid, e já vou emendar uma outra pergunta para vocês dois, se atletas têm, também perguntado aqui, se atletas têm sintomas mais brandos ou todo mundo é igual? Bom, se o Lucas me permitir aí, eu vou dar sequência aí nessa parte. Em relação ao exame, hoje, o que a gente orienta? Por exemplo, uma pessoa ou que teve um sintoma leve, ou que ela acha que ela teve contato com uma pessoa que foi... que ela acha, não, que ela teve contato com uma pessoa positiva, tá bom? A gente pede para ela, no intervalo, a partir de 21 dias, desde que ela teve o contato, né? Então, vamos chamar o dia que ela teve o contato ou o dia que ela teve a primeira manifestação dos sintomas. Se ele colher a partir de 21 a 28 dias a sorologia, que é o IgM e o IgG, né? Esse aí é o que vai falar para ele o seguinte: se ele vier com o IgG positivo, né, a tendência é que ele já tenha tido contato com a doença e ele já adquiriu uma certa imunidade. Por que certa imunidade? Porque a gente não sabe quanto tempo essa imunidade dura no nosso organismo, entendeu? Por isso que a gente fala certa imunidade. Um exemplo prático disso é a vacina da gripe. Por que eu tenho que fazer vacina da gripe todo ano? Justamente para ativar esse IgG, que ele tem um intervalo de 12 a 18 meses. Então, a gente sabe dele de duração. Então, o que a gente faz? A gente faz a vacina justamente para dar uma reativada. E, além do IgG, tem que vir um IgM negativo. Se, quando ele fizer esse exame MIG positivo, tem que procurar o médico aí que solicitou o exame para conversar em relação a isso. Mas, a partir de 21, 28 dias, a tendência é ter um G positivo e um M negativo. Isso vai falar que ele teve um contato. Os dois negativos é sinal que nem contato ele teve. Perfeito. Lucas? Não, eu acho que ele falou tudo certinho, só levantando um dado importante também, que ele comentou no começo, a questão também dos exames que podem dar falso negativo ou falso positivo, né? Então, agora em março e abril, a Anvisa aprovou 157 novos exames aqui no Brasil. Ou melhor, novas empresas que estão realizando esses tipos de exame. Então, assim,
é muito grande, né? A chance de erro ela é maior. E só complementando, que perguntaram em relação à questão dos sintomas, existem alguns fatores de risco, obviamente, a gente fala muito sobre o paciente hipertenso, né? A questão do paciente que foi tabagista, DPOC, obesidade em si. A tendência realmente do atleta, acho que não só do Covid, mas dos outros tipos de doença, é que ele tenha, às vezes, talvez menos sintomas, né? Pela qualidade hoje da saúde dele, pelos hábitos físicos, enfim, exercício e tudo. Mas vale a gente ressaltar que cada caso é um caso, acaba que cada um tem suas manifestações e não dá, a medicina não é muito matemática, não dá para ser bem específico nisso. Gente, olha, o bate-papo é muito gostoso, né? A hora faz assim, ó, passa rapidinho, nós já estamos nos minutos finais. Eu não vou conseguir mandar abraço e beijo de todo mundo aqui, o Sérgio está mandando abraço, tem tanta gente mandando abraço aqui que se for falar todo mundo, a gente não vai ter tempo. Mas fica aí dado, primeiro, obrigado a todos que participaram, mandando perguntas. E para encontrar o Lucas nas redes sociais, aí é o contato, Lucas, que as pessoas possam te perguntar. Pode me mandar lá no Instagram mesmo, @rcampuslucas. Vai ter um prazer lá em conversar, debater, enfim, o que precisarem aí a gente está à disposição. Muito obrigado, Ricardo, agradecer a Zenilda também e a toda a produção do programa Gente que Fala. Obrigadão pelo convite e ao Zé, grande Zé Rafael. Maravilha, obrigado, Lucas, pela participação, e fica o convite aberto para o José e para o Lucas, eu vou me despedir do José também, para estar vindo numa próxima oportunidade, dar novidades e falar do trabalho de vocês. José, muito obrigado pela participação também, e desejo a você e ao Lucas que tenham saúde agora cada vez mais renovada no trabalho tão importante que vocês dois fazem, de estar aí cuidando, saindo de casa para que a gente possa ficar em casa. José, obrigado. Tá. Ricardo, só queria primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade, Lucas aí também, por estar junto aí nessa empreitada, né? Dizer para todo mundo acreditar nas coisas que a gente está passando, né? E assim, acreditar principalmente no que os profissionais da saúde estão passando em relação à informação. Acho que isso é o mais importante agora. O profissional da saúde, ele tem conhecimento do que está acontecendo. Desejar uma boa noite a todo mundo aí, agradecer principalmente aos meus familiares que estão me assistindo. Queria mandar um beijo especial para minha avó aí, que é uma das pessoas que tá sofrendo com esse distanciamento todo aí. E eu agradecer a você, tá, Ricardo? Pode ter certeza que a gente está aberto aqui para isso. Claro, ficar em casa nesse momento. Obrigado a todos que participaram. Amanhã, meio-dia, a gente vai estar ao vivo aqui no Gente que Fala também, novamente com novos convidados. E amanhã à noite, uma cantora, a gente vai falar um pouquinho de música no Gente que Fala digital. É isso, é ensinar, é entreter e passar por tudo isso. A gente agradece a você, mais uma vez, José Rafael, ao Lucas pela participação, a todos que entraram pelo Instagram e pelo Facebook. E novidades, entre em contato. Também seu contato, José Rafael, é também pelo Instagram aí. Pode ser pelo Instagram também, é JRB Rufato, com 2 Fs, né? Tá salvo aí também no link da live, pode divulgar, não tem problema. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato, a gente está à disposição. A gente agradece a participação de todos, sob direção de Zenilda Salvato e Fausto Camunha, mais o Gente que Fala Digital encerrando. Obrigado, amanhã às 6 horas estamos de volta. Tchau, tchau para todo mundo, até amanhã.